Oi, gente, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês Os Últimos Casos de Miss Marple. Esse livro ele foi publicado em 1979. A Agatha tinha falecido 3 anos antes, em 1976. Ele reúne aqui 9 contos. Só que esses 9 contos, eles não foram escritos lá na década de 70. Muito pelo contrário, eles foram escritos entre 1939 e 1960. E hoje eu vou relembrar estes contos aqui para vocês. Sim, porque a gente já tratou sobre eles em outros posts do canal. Vamos lá? Uma Estranha Charada, ele já apareceu aqui nestes livros, ó, em Os Três Ratos Cegos e Outras Histórias, e também nesse post que tratou sobre o caso da criada perfeita. Acontece que essa história, esse conto, ele foi publicado pela primeira vez em 1941 nos Estados Unidos. Somente 3 anos mais tarde é que ele foi publicado na Inglaterra, em 1944. E se vocês lembram bem, se estão me acompanhando aqui no canal, vocês vão lembrar que um tio vai falecer e vai deixar uma herança para os seus sobrinhos. Porém, eles não sabem onde é que está todo o dinheiro, toda a fortuna do tio. Vocês lembram? Ele tinha comprado selos valiosos e tinha colocado em cartas com recados amorosos, com receitas de culinária. Então, somente Miss Marple para desvendar esse mistério. Os sobrinhos já tinham escavado todo o terreno, procurando barras de ouro, procurando cédulas de dinheiro, quando na verdade tudo estava ali na escrivaninha, em selos colados, em envelopes e cartas. Em Os Diários Secretos de Agatha Christie, o autor vai dizer lá na página 156 que Agatha já vinha desenvolvendo essa ideia nos cadernos número 39 e no caderno 62. E essa ideia de utilizar os selos como uma fortuna foi colocado tanto nesse conto Uma Estranha Charada, quanto também no Monk's Gold, publicado em 1930, que é quando as pessoas iam para uma ilha à caça de tesouros. Mas somente 15 anos mais tarde, Agatha vai utilizar isso no seu romance chamado A Teia da Aranha. O conto O Caso da Fita Métrica ou O Crime da Fita Métrica, eu já contei aqui, ó, em Os Três Ratos Cegos. Ele aparece de novo nesse livrinho e ele vai ser aquele crime cometido por quem? Pela costureira, né, gente? Porque a Agatha colocou aqui que a mulher foi estrangulada por uma fita métrica. Quem mais, senão a própria costureira, para ter ido lá na hora de provar o vestido, ter aproveitado para estrangular a mulher. Então, se você não lembra desse conto e quer lembrar, volta lá no post Os Três Ratos Cegos, porque eu tô te contando exatamente como foi que aconteceu. O caso da zeladora ou o episódio da caseira também já apareceu aqui em Os Três Ratos Cegos e é aquele conto onde Miss Marple está doente, está acamada e o médico vai até lá e diz para ela, olha, a senhora está precisando de um bom mistério. O médico passa ali no seu receituário uma história que ele soube através da sua sobrinha, conta um crime que aconteceu e aí pede para Miss Marple desvendar. E com as anotações do médico, ela vai ficar com as bochechas coradas, vai melhorar da sua indisposição e vai decifrar o enigma. Esse enredo já foi utilizado também por Agatha em outra história. Ó, vou contar para vocês aqui o que está escrito nos Diários Secretos de Agatha Christie. Diz assim: pobre menina rica, casa sobre o monte, objetos de luxo, o proprietário original e a moça morre. Essas ideias foram utilizadas por Agatha em janeiro de 1942, no episódio da caseira. E também 25 anos mais tarde, no romance Noite Sem Fim, publicado em 1967. Vocês lembram? Já contei aqui no canal essas duas histórias. No caso da zeladora ou o episódio da caseira, o rapaz retorna para sua comunidade, para sua vila, ele compra uma mansão com o dinheiro da sua esposa e ele começa a reformar, deixa a casa linda, linda, linda. Só que ele não quer ficar casado com ela, ele só queria, ó,
o dinheiro. Então, com a ajuda da antiga caseira, ele consegue provocar um acidente. A moça jovem e rica cai do cavalo e vem a falecer. Claro que para garantir que ela esteja de fato morta depois desse tombo, o menino aproveita e injeta também uma substância tóxica e aí então a menina vai a óbito. O caso da criada perfeita, não faz muito que eu contei aqui para vocês, ele já aparece nesse livro aqui que dá título ao romance, ele aparece também nos Três Ratos Cegos e ele vai aparecer de novo nos Últimos Casos de Miss Marple. É uma história de 1942 e narra sobre duas irmãs que moram juntas ali num pequeno condomínio. Naquele condomínio tem outros moradores e elas conseguem uma empregada perfeita. São duas irmãs, uma tá sempre doente, acamada, né? Elas dizem que a antiga empregada tinha roubado um objeto valioso. Elas demitem essa empregada, que por acaso vem ser prima da atual empregada de Miss Marple. E Miss Marple sabe que os falatórios numa cidade tão pequena logo se espalham. E a menina, que sempre foi honrada, vai ter a sua imagem manchada, né? Para ajudar a família, então, Miss Marple vai conversar com as duas moradoras e elas só fazem elogios para a nova funcionária. Então, Miss Marple fica com uma pulguinha atrás da orelha, começa ali a inventar algumas coisas, derruba um espelhinho no chão, derruba uma bala de menta com papel todo lambuzado, a empregada ajuda, coloca ali as coisas no lixo, só que ao juntar o espelhinho, ela deixa a sua digital. E era o que Miss Marple precisava para poder desvendar esse mistério. Na verdade, uma das irmãs, ela assumia um duplo papel. Ela era ora empregada, e aí ela trabalhava na casa de todos os moradores daquele condomínio, roubando, e outras vezes ela assumia o papel da identidade da irmã hipocondríaca. O autor desse livro, ele vai fazer referência na página 358, que a ideia de gêmeas diferentes aparecia o tempo todo listada nos cadernos de Agatha Christie, né? Sugerindo que essas ideias fossem utilizadas em várias histórias. E a gente vai ver que ela vai esboçar isso como artifício principal no caso da criada perfeita. O conto Miss Marple conta uma história, ele também já apareceu nesse livro aqui, ó, Um Acidente e Outras Histórias, e ele vai ser repetido nos Últimos Casos de Miss Marple. Não sei se vocês lembram muito bem, mas é o conto de um casal, o senhor e a senhora Holtz, que eles vão para um hotel e o senhor Holtz está ali escrevendo um tratado sobre pedras vulcânicas. Ele está num quarto e a sua esposa está no quarto ao lado, mas tem uma porta de comunicação. Enquanto o esposo está ali redigindo, escrevendo o seu manuscrito, uma camareira passa para ir até o quarto da esposa levar garrafas de água quente. Ela sai, se despede, né? E ele acha que a esposa tá tudo bem. Quando ele vai dormir e ele vai lá 1 hora mais tarde, a esposa já está morta, ela foi apunhalada no coração. A polícia é chamada para investigar, eles vão conversar com a camareira, né? E a camareira disse que não, que quando ela foi lá, a senhora estava viva, né? Que ela trabalha no hotel há mais de 10 anos e que ela não poderia ter sido a autora desse crime brutal. Só que então, se não foi a camareira, só poderia ter sido o esposo, porque ninguém mais entrou no quarto. E aí começa toda a confusão, né, gente? Quem foi que matou aquela mulher? E aí Miss Marple vai descobrir, né, que aquela esposa, ela tinha atropelado anos atrás a filha de uma moça. E essa moça tinha ficado bem, assim, desnorteada com aquele acidente, nunca aceitou a perda da filha e ela arma um jeito para poder matar a mulher. A assassina, na verdade, se faz passar pela arrumadeira, ela compra uma peruca, um avental, né? Então, o homem não percebe a diferença entre as duas, porque ele vê passar por trás o vulto de uma camareira. Ele não observa as suas feições, as diferenças entre elas, né? E esse argumento, ele é utilizado por Agatha Christie em outras histórias. Então, aqui no livro dos Diários Secretos, né, o autor vai colocar assim, que a ideia da arrumadeira, né, que aparece em vários cadernos de Agatha Christie.
É evidente que a ideia da arrumadeira desonesta teria possibilidades para Agatha Christie, tanto que ela usou no Roubo das Joias do Grande Metropolitan, quanto também em Miss Marple Conta uma História. A Extravagância de Grey Shore foi escrita e publicada pela primeira vez em 1956 e ela tem somente 15 páginas. Depois ela foi publicada nesse livrinho aqui, A Aventura do Pudim de Natal, que eu já contei para vocês. Mais tarde, Agatha então aumenta essa história e transforma para a Extravagância do Morto, fazendo assim um romance policial. E para quem não lembra dessa história, é aquela mansão que vai passando de herdeiro para herdeiro. Mora lá uma mulher com a sua governanta. Ela faz um acordo, né, com a governanta dizendo que se a mulher trabalhar para ela sem receber salário, ela vai deixar tudo de herança. Só que é mentira, gente. Ela faz um testamento ali, deixando tudo para o filho de uma irmã, que hoje é jardineiro da casa. E ele tem, assim, as feições bem parecidas com o avô da mulher que mora lá. E aí, então, a governanta, querendo logo se livrar da sua patroa para poder botar a mão no dinheiro, ela vai, então, inventar toda uma história de que tá presa dentro do quarto, que um policial passou lá e matou aquela mulher. Essa história ela foi transformada em filme com aquela atriz Julia Mackenzie no papel de Miss Marple. Eu não achei dublado para português, mas eu achei ela com legenda em espanhol. Os personagens falam em inglês, mas como tem a legenda ali em espanhol e ela é bem similar à nossa língua, eu acho que vai ser possível de vocês entenderem a história e poderem então acompanhar mais de perto o que foi que Agatha pensou nesse enredo da Extravagância de Grey Shore. Santuário, ele foi publicado em 1954 e ele já apareceu aqui no canal nesse livro, Poirot Sempre Espera e Outras Histórias. Se vocês estão bem lembrados, é a história da esposa do vigário. Ela está indo para a igreja ali para arrumar as flores. Quando ela chega lá, tem um homem, ele está ajoelhado, caído ali perto do altar e ele está ferido. Ele consegue pronunciar algumas palavras para a esposa do vigário, mas ele acaba morrendo. E aí Miss Marple vai ajudar então a polícia a investigar quem era esse homem e o que ele queria. Ele queria entregar para a filha, que era uma garotinha pequena, que estava sendo criada por um outro casal, ele queria entregar as joias da mãe. Uma dançarina, ela tinha engravidado desse homem, eles tinham feito algumas coisas ilícitas, né? Esse homem estava preso e quando ele sabe que o casal que cuida e cria a sua filha tá passando por dificuldades, ele dá um jeito de poder levar as joias que já tinham sido roubadas e outros integrantes daquela quadrilha também estavam atrás dessas joias, queriam colocar as mãos nelas, né? Então, a Miss Marple é que vai descobrir como isso aconteceu, vai conseguir, então, dar paz de espírito para aquele homem que morreu e aí poder passar para a criança a herança da mãe. E uma curiosidade é que esse conto chamado Santuário, no início ele era para se chamar A Inocente, fazendo referência à menininha, então, que era filha desse casal aí de ladrões. Esse livro, chamado, então, Os Últimos Casos de Miss Marple, ele traz 7 casos, então, com a nossa velhinha, que eu acabei de narrar aqui para vocês. A gente relembrou porque eles já foram contados, né? Eles já estavam publicados em outros posts que eu já tinha aqui no canal. E agora estão faltando os 2 últimos. Os 2 últimos que fazem parte deste livro são A Boneca da Modista e Através do Espelho Sombrio. Tanto a Boneca da Modista quanto Através do Espelho Sombrio já apareceram nestes 2 livros. E a gente vai relembrar aqui. Só que uma curiosidade é que esses contos não trazem a figura da Miss Marple. Mas, como faz parte aqui dessa coletânea da LPM, eu vou contar então para vocês. A Boneca da Modista é um conto um pouco macabro, né? Vai falar que uma boneca meio estranha apareceu lá naquele ateliê, naquele salão ali onde são costurados vários vestidos. Ninguém lembra como aquela boneca foi parar, mas as pessoas começam a se dar conta que a boneca se movimenta.
ela está sentada no sofá, depois ela troca de lugar, vai para uma cadeira, depois ela volta para o sofá, depois ela está em cima de uma almofada e as pessoas vão ficando incomodadas, até porque a boneca é muito feia. Ninguém gosta daquela boneca, mas ninguém mexe nela porque não sabem a quem pertence. As modistas vão ficando incomodadas com a presença da boneca, até que uma, com raiva, pega e joga a boneca pela janela. E lá embaixo a boneca cai estatelada no meio da rua. Vem uma guriazinha correndo, uma menininha correndo, pega a boneca e abraça. E aí as moças lá de cima começam a gritar da janela: larga a boneca, larga a boneca. Essa boneca não presta, essa boneca é endemoniada. E a menininha: não, eu vou ficar com essa boneca. Vocês não souberam amá-la? Eu vou amar essa boneca e vou cuidar dela. E a menininha foge no meio dos carros levando a boneca. E as duas modistas ficam lá, espantadas com a solução que o caso foi dado, né? E de fato pensando, será que a boneca era demoníaca ou será que a boneca no fundo só queria ser amada? Através de um espelho sombrio ou no fundo do espelho, é aquele conto onde um rapaz, ele vai participar das festas na casa de um amigo, ele está dormindo num quarto e enquanto ele está se arrumando, ele vê um reflexo no espelho de uma cena horrível. Ele vê a irmã do seu amigo, a Silvia, sendo estrangulada por um homem que tem uma cicatriz. E ele fica muito preocupado, ele desce as escadas, ele conta para o seu amigo, que é o irmão da Silvia, e aí então o irmão diz: olha, o namorado dela de fato tem uma cicatriz. E aí então eles contam para Silvia aquilo que ele tinha visto, aquela imagem refletida no espelho. A Silvia termina o seu namoro e ela começa a namorar com ele. Passam-se os anos, esse namoro acaba se transformando num casamento, só que o rapaz fica um homem muito ciumento, muito violento, e certa vez ele tá lá, enlouquecido de ciúmes pela Silvia, e ele agarra no pescoço dela. Ele vai estrangular e ele vai matar. Quando ele se lembra daquela imagem que ele tinha tido lá na sua adolescência, na sua juventude, e ele se dá conta que ele é o assassino da esposa. E aí ele começa a chorar, pede perdão, e os dois terminam juntos. Com isso, terminamos então os 9 contos deste livro aqui, que são os últimos casos de Miss Marple, 7 então com a nossa velhinha e outros 2 que não tem nada a ver. Todas essas histórias já tinham sido contadas aqui no canal, nesses livros. Vou deixar aqui os links aqui embaixo nos cards, vou deixar também o filme para vocês poderem assistir. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí, vou me despedindo por aqui. Um beijo grande, desejo para vocês tudo de bom e a gente se vê na próxima história. Tchau, tchau!